Então vamos lá, dúvida na tela. A pergunta de hoje é interessante e é a seguinte: eu assisti a novela Jesus na Record e no capítulo da morte de Jesus foi mostrado que algumas pessoas mortas ressuscitaram e andavam pela cidade. Mostrou lá que elas saíram de seus túmulos. Gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Quem eram essas pessoas? Depois que voltaram à vida, continuaram vivendo na Terra? Pode me ajudar a entender melhor essa questão? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante da palavra de Deus. Será que nós temos aqui um caso de zumbis, de pessoas que ficaram ali como mortos-vivos andando lá pelas ruas de Jerusalém? A gente vai saber em detalhes. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui também nos comentários e a sua dúvida pode ser selecionada. Lembrando, tem vídeo aqui no canal, vídeo novo de segunda a sexta às 15 horas. Então você precisa fazer parte dessa comunidade. Embaixo do vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, é tudo gratuito, é aqui pelo YouTube. Eu vou te ajudar a aprender muita coisa boa a respeito da palavra de Deus. E para você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, autor do blog esboçandoideias.com e também sou autor desse canal. E eu ajudo pessoas a entender mais da Bíblia, sem linguagem complicada, sem aquela teologia complexa demais. Eu convido você, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Mas antes, deixe o seu like, o seu joinha abençoa muito e anima muito esse professor. Vamos então à minha lousa de explicações aprender dessa questão, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Olha só que texto impressionante. Diz o texto que abriram-se os sepulcros, que são ali os túmulos, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É um texto difícil e que causa aqui muitas dúvidas na mente dos irmãos. Mas veja, esse fato incrível ligado à morte de Jesus Cristo levanta muitas curiosidades, mas muitas mesmo. Por exemplo, quem eram essas pessoas que saíram dos túmulos? Essas pessoas, elas continuaram a viver depois normalmente ali na Terra, novamente com suas famílias, como se nada tivesse acontecido? Por exemplo, como o próprio Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, será que foi da mesma forma? Qual que foi o objetivo dessas pessoas aparecerem ali na cidade, dentro desse contexto? E claro, muitas outras dúvidas que nós vamos responder no estudo de hoje. Então eu peço a você, veja o nosso vídeo até o final para o seu aprendizado ser completo. E claro, deixe sempre a sua opinião também nos comentários, porque isso amplia o nosso conhecimento como grupo, como estudantes da Bíblia. Vamos começar entendendo o contexto dessa questão dos mortos saindo dos túmulos. Então eu separei algumas informações aqui que vão nos ajudar a entender a história melhor, relembrar alguns pontos e partindo daí a gente consegue então a compreender essas questões que foram levantadas no início. Mas claro, um recadinho rápido para você. Olha, você que tem me acompanhado, já são mais de 600 vídeos aqui no canal de estudos bíblicos. Eu acho que chegou a hora de você dar um voto de confiança para a gente e entrar no nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Primeiro comentário embaixo desse vídeo. Você vai dar um clique aqui, vai abrir a área de comentários. O primeiro comentário que está fixado é do nosso curso e você pode então acessar a página com todos os detalhes. Espero você para estudar comigo a Bíblia inteirinha com profundidade. Bom, essa ressurreição de pessoas mortas, citadas aqui por Mateus, ela ocorreu após o momento em que o véu foi rasgado e sinais da natureza foram vistos ali no contexto da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Observe o trecho de Mateus 27, o verso 51, que é um verso antes daquele que nós lemos no início. Diz o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou. Então lembre comigo que esse véu era aquele véu que ficava lá dentro do templo, que separava ali aqueles dois locais dentro do local mais restrito do templo, que era o Santo dos Santos e o lugar santo. Lá no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, Então tinha um véu que separava aquele lugar. Então era assim que foi desenhado conforme o modelo lá no tabernáculo, ok? E diz o texto que esse véu, ele se rasgou em duas partes, do alto a baixo, ou seja, de cima para baixo,
o que indica pra gente que o próprio Deus faz esse talho, esse rasgar nesse véu, e diz o texto ainda que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que nós temos aqui? Uma série de sinais que vão deixar muito claro que tem alguma coisa especial acontecendo ali na morte de Jesus Cristo. Então a primeira coisa a entender quando a gente fala desses mortos saindo do túmulos é que este é mais um sinal, claro, da vitória de Cristo sobre quem? Sobre a morte e de como ela trouxe libertação aos servos de Deus. Sim, aquilo que o Senhor fez, a sua vitória trouxe a libertação. Com o véu rasgado, nós temos então acesso direto ao Pai e os sinais da natureza que foram demonstrados ali na morte de Cristo vão mostrar para a gente a grandeza do que o sacrifício de Cristo causou em tudo, sim, até mesmo na natureza, no mundo espiritual e em todas as pessoas, não somente nos crentes, porque aqueles que rejeitam também ao Senhor Jesus Cristo são impactados com a condenação. Então, o sacrifício de Cristo traz sinais diversos que Deus fez com que acontecessem para chamar a atenção. Não foi ali uma mera morte, como tantas outras, ela teve impactos em toda a obra de Deus, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, na natureza, em tudo. Então veja, dentro desse contexto, nós temos pessoas que estão ressuscitando e que representam então mais um desses sinais. E eu quero lembrar aqui para você, antes de passarmos para a próxima parte, a ressurreição é quando um morto ele volta a viver. Ou seja, ele estava morto, não tinha mais respiração, não tinha mais batimentos cardíacos, mas ele volta à vida por um milagre de Deus. São poucos os casos na Bíblia, né? A Bíblia cita alguns casos, o mais famoso deles é o Lázaro, né, que todo mundo conhece, e esse aqui que nós estamos examinando agora e vamos examinar mais, é também um desses casos profundos que fala a respeito desse tipo de ressurreição. Mas vamos entender agora algumas questões que a gente precisa perguntar para o texto para entender melhor. E a primeira pergunta que eu quero extrair do texto é: quem eram essas pessoas? Aliás, se você é estudante da Bíblia, tem muitos pregadores que gostam de ver aqui os vídeos. Essa é uma das melhores formas de estudar. Ler um texto e fazer perguntas para ele e tentar buscar as respostas. Vamos lá então. Quem eram essas pessoas? Olha o que diz o texto. Vamos voltar aqui. O texto que nós lemos no início. Abriram-se os sepulcros, observe bem essa parte. Muitos corpos do quê? De santos. Isso aqui é importante. Corpos de santos. A palavra santo utilizada aqui é usada normalmente para designar servos fiéis de Deus, já que santo dentro do contexto bíblico significa separado, é alguém que separou a sua vida para o serviço de Deus, um consagrado. Então veja, santo ali não é ou não traz para a gente a ideia que nós temos aí, por exemplo, dentro do catolicismo lá, de uma pessoa, né, que tem até uma imagem que a representa. Não é nada disso. Aqui pode ser qualquer pessoa, qualquer servo de Deus que foi fiel, ok? Qualquer pessoa que de fato era consagrada, separada de todo o coração para o Senhor. Essas eram as pessoas, ou seja, pessoas que reconhecidamente tiveram uma vida de dedicação ao nosso Senhor. Observe, porém, que no verso 52 que nós lemos, ele menciona ali a palavra muitos. Muitos santos, muitos servos de Deus ressuscitaram. Ou seja, nós temos aqui também um indicativo de que houve ali um sinal pontual e objetivo. Não foram todos os santos que viveram ali naquela região que ressuscitaram. Nós temos então ali a ideia de uma amostra. Algumas daquelas pessoas, servos de Deus fiéis, ali ressuscitaram. Algo que Deus fez então naquele momento, de uma forma isolada, para acompanhar os outros muitos sinais que aconteceram e que davam então para a gente um indicativo da grandeza da obra que Jesus Cristo realizou com a sua morte e principalmente com a sua ressurreição ali na cruz. Então esses muitos santos não são identificados nominalmente. Nenhum autor bíblico citou pra gente o nome. Por exemplo, como fizeram lá com Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Mas, a meu ver, poderiam ser pessoas falecidas, e é muito possível isso, que eram conhecidas ali naquela região onde nós tivemos essa aparição dessas pessoas.
Caso contrário, como alguém saberia que eram mortos que voltaram à vida e não vivos normais? Então é importante entender que essas pessoas de fato não eram apenas espíritos vagando, mas eram pessoas que foram ressuscitadas de fato, de carne e osso. No entanto, para realizar uma missão pontual juntamente com os outros sinais que foram mostrados por Deus ligados à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então quem eram essas pessoas? Santos, servos de Deus, conhecidos ali naquela região, mas que nós não temos o nome porque nenhum autor bíblico trouxe para a gente essa informação. Mais uma pergunta a ser feita agora: onde? Onde que aconteceram? Onde foram essas aparições? Essas aparições, nós observamos no texto que elas foram localizadas. Sim, o evangelista nos diz onde elas aconteceram. Observe que Mateus cita ali no texto que as aparições ocorreram na Cidade Santa, ou seja, Jerusalém. Jerusalém era chamada dessa forma. Era o local exato ali onde aconteceu a região, onde aconteceu a morte de Cristo, onde ocorreu o sacrifício do nosso Senhor. Observe que diz o texto lá em Mateus 27, 52 e 53, que nós já lemos no início, destacando apenas agora esse trecho em vermelho na tela: entraram onde? Na Cidade Santa. Então, se eles entraram, eles vieram de uma outra região. Como que a gente explica isso? Olha só, possivelmente essas pessoas, elas levantaram dos seus túmulos, né? Como diz o texto, saíram dos sepulcros em alguma região mais afastada da cidade, onde era de fato mais comum que se enterrassem as pessoas, um cemitério, e vieram então entrando ali na parte principal da cidade de Jerusalém. Isso também mostra pra gente que havia uma ligação totalmente direta com os outros sinais que ocorreram ali na cidade após a morte de Jesus. Lembre comigo, por exemplo, dos sinais da escuridão ali no meio da tarde, o estremecer da terra e o próprio véu do templo rasgado, né? Que certamente essa notícia correu rápido ali durante esse acontecimento, e as outras notícias também de algo ou algumas coisas muito estranhas correram muito rápido. Deus queria então, como nós já temos percebido, passar uma mensagem pontual sobre o que aconteceu ali, naquele lugar, que depois seria espalhada para os outros como testemunho, e obviamente chegou até nós essa informação hoje através do registro do evangelista Mateus. Então a aparição acontece onde? Em Jerusalém, juntamente com os outros sinais que Deus fez com que aparecessem para que a morte de Jesus Cristo ficasse ali, né, dedicada, mostrada de uma forma bastante clara para todos. Agora, mais uma dúvida interessante: para quem eles apareceram? Isso aqui é importante para a gente entender algumas questões, né, que eu vou colocar na sequência, como por exemplo, se essas pessoas continuaram a viver na terra, como por exemplo Lázaro continuou. Será que dá para saber isso no texto? Eu vou dar minha opinião para você. Olha só, as aparições desses mortos que foram ressuscitados também não foram aparições gerais, ou seja, para todo mundo, para todas as pessoas ali naquele lugar, naquele momento. Mateus narra para a gente que eles apareceram a muitos lá no texto, não é isso? Você lembra comigo? Apareceram a muitos. O que demonstra, a meu ver, que eles não permaneceram vivendo na cidade, como por exemplo aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus e permaneceu depois vivendo normalmente. Para mim, na minha visão, quando o texto diz que eles aparecem a muitos, dá uma ideia pontual, dá uma ideia de que é uma aparição, né, menor, em uma menor quantidade para demonstrar o sinal, e não que era algo que depois iria virar, por exemplo, uma atração quase que turística. Venha conhecer aqueles que morreram e que ressuscitaram após a morte de Jesus. Nós não temos isso. Esses ressuscitados, em minha opinião, não permaneceram então vivendo novamente aqui na terra, como que numa segunda vinda, pois isso implicaria em que eles fossem vistos por todos ali que viviam ao redor deles e até virassem quase que uma atração, como foi, por exemplo, com o próprio Lázaro, né, que muita gente certamente queria conhecer esse homem que ressuscitou. E nós não temos descrição detalhada a respeito disso, nem nos evangelhos e nem posteriormente no texto de Atos e nas cartas a respeito de algo, né, que seria de fato
estrondoso ali, diversas e diversas pessoas que voltaram à vida e permaneceram vivendo. Também seria estranho que tal fato extraordinário não fosse narrado por mais ninguém, não é verdade? Apenas por Mateus. E conforme nós vimos em apenas 2 versículos ali no texto que nós lemos. Então, para mim, essa aparição a muitos indica esse caráter pontual e indica também um caráter ali que foi por um tempo determinado, juntamente com os outros sinais que acontecem por um momento, que não ficam acontecendo o tempo todo. Tudo isso então me leva a pensar que foram aparições pontuais, locais e para apenas algumas pessoas escolhidas por Deus por um breve tempo e que tiveram a função de, como os outros sinais, demonstrar a grandeza do sacrifício de Cristo e dar esperança a todos que morrem de que a morte não é o ponto final para o servo de Deus. Veja, Jesus Cristo é o exemplo da vitória sobre a morte. E depois nós veremos que esses muitos que aparecem é mais um exemplo da obra que Cristo fez. E claro, a vitória de todos os servos de Deus é então o ponto final dessa obra que o Senhor fará e que, obviamente, acontecerá na sua segunda vinda de forma plena, onde nós temos lá vários e vários eventos narrados na Bíblia que vão acontecer. Esses mortos, então, ressuscitados, fizeram aparição por breve tempo a algumas pessoas. Não sabemos, porém, o que aconteceu com eles depois disso. Eu não consigo explicar isso para você. O que aconteceu? O Senhor levou eles agora direto para o céu novamente? O que aconteceu com o corpo deles? Não sabemos, mas obviamente isso não seria um problema para Deus. Podemos, por exemplo, lembrar do próprio Elias, que foi levado diretamente para o céu sem passar pela morte. Essas pessoas poderiam, da mesma forma, ser levadas novamente sem passar pela morte. Novamente, porque elas já tinham morrido uma vez. Mas, de fato, não parece ser correto afirmar que ficaram vivendo vidas normais na Terra após essas aparições. A meu ver, eu não consigo enxergar que isso tenha acontecido. Mas, claro, quero ouvir a sua opinião. Coloque aí nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão também. Bom, acho que eu vou ficando por aqui, mas, claro, vou deixar um vídeo para você, já que estamos falando de morte. O diabo não tem mais as chaves da morte e do inferno em suas mãos? O diabo tomou essas chaves de Jesus? Ou melhor, Jesus tomou essas chaves do diabo? Tudo nesse vídeo aqui para você. Dê o clique, aprenda mais da palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fica com Jesus.